E, claro, nesse espaço, né, o titular, professor Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado pela presença. Toda vez que o professor Salésio está aqui, né, naturalmente, dada a repercussão das mídias sociais e tal, que temos essa possibilidade hoje, ele recebe muitas questões. E tem uma aqui do Humberto Vargas, de Caxias do Sul. Ele pergunta o seguinte, professor: li um comentário seu em que o senhor defende a obrigatoriedade das pessoas físicas para criar uma pessoa jurídica ter que frequentar um curso sobre responsabilidades junto ao fisco. Ele quer saber o seguinte: o senhor poderia explicar melhor essa proposta? Muito bem, vamos lá então. Humberto, essa é uma proposta que eu apresentei há algum tempo, tá? Por que isso? Você sabe que toda profissão para ser exercida, o cidadão, né, a pessoa, depende de ter conhecimentos. Ele precisa ter conhecimento para desenvolver a sua atividade. É isso? Ora, ser empresário é uma profissão. Tá? Isso o próprio Código Civil brasileiro estabelece como profissão ser empresário. Agora, se ele é empresário, quais são os conhecimentos que ele precisa ter para desenvolver essa função? Não basta simplesmente ele ter o conhecimento da atividade que a pessoa jurídica vai executar. Ele também precisa ter os conhecimentos que ele precisa ter, que ele vai assumir como empresário. Nós, como profissional, recebemos no escritório muitos empresários que ficam surpresos quando se diz das responsabilidades que eles assumem, entende? Muitas vezes, eles são sujeitados, eles estão submetidos a criar uma pessoa jurídica no sentido deles ganharem mais. Então, nós temos hoje que estamos criando microempreendedores individuais, criando microempresas, empresas de pequeno porte, cuja função empresarial, o empresário muitas vezes desconhece as suas obrigações. Ele não sabe, né, quais são as obrigações que ele tem que assumir ou que ele assumiu por ter uma pessoa jurídica. Veja só, o empresário cria a pessoa jurídica. Ele tem que saber que para ele ter um empregado, ele tem que acessar lá um sistema lá do E-Social, para que ele possa, né, emitir as guias, as notas fiscais. Ele também precisa acessar diversos aplicativos. Para ele poder acessar esses aplicativos, ele precisa ter a certificação digital. Então, existem obrigações diversas. Se é microempresa, ele tem uma série de obrigações. Se ele tributa pelo lucro presumido, tem uma outra série de obrigações. Lucro real, outras obrigações. Muito bem, ele contrata o contador para assumir essas obrigações. Tudo bem, mas não é somente isso, ele também tem que saber quais são essas obrigações. Afinal, ele é um empresário, ele não pode simplesmente ficar dependente do seu contador, ele tem que saber as suas responsabilidades para depois não alegar que ele foi surpreso com multas. Ele tem que saber que as multas, né, que ele tem uma série de obrigações, e se não cumprir com essas obrigações, ele vai assumir responsabilidade, gerando ônus financeiros, entende? Então, são muitas coisas. Então, quando eu propus isso, eu propus no sentido de, olha, tu quer ser empresário? Tudo bem, então tu vai passar por um cursinho, é um curso de pouca duração, onde ele vai conhecer essas obrigações todas de ser empresário. No momento em que ele recebe esses conhecimentos de ser empresário, evidentemente que aí ele está habilitado a constituir a sua pessoa jurídica.
Esse é o objetivo, é a função. Nós não podemos simplesmente entregar para uma pessoa um registro de pessoa jurídica sem que ele saiba as suas obrigações. Ele tem que saber os limites de cada atividade. Enfim, afinal de contas, hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 1.700.000, em torno, né, de 1.700.000 pessoas jurídicas, CNPJ. Dessas, 50% são MEIs, não é isso? E do montante de 1.700.000 pessoas jurídicas, 55% dessas prestam serviço, 33% comércio e 12% indústria. E muitos empresários crescem, prosperam, não porque eles sabem, né, dos seus compromissos, das suas responsabilidades, porque deu certo, porque tem dado certo, entende? Então, o objetivo, a proposta é essa. O empresário que quer criar uma pessoa jurídica pode criar sem problema nenhum. Só que, antes disso, ele tem que saber quais são as responsabilidades que ele assumirá como empresário, para que ele não diga depois que ele não conhecia as suas responsabilidades. O governo insere uma série de obrigações para os empresários, sabe? E não diz a ele que obrigações são essas, entende? Ele simplesmente diz, olha, você tem que criar pessoa jurídica, mas não diz quais são os ônus e as obrigações que ele assume por criar essa pessoa jurídica. E isso nós temos que orientar a sociedade nesse sentido, para que ele saiba efetivamente o que é que ele vai assumir. Parabéns, professor. É só aqui mesmo que o senhor alerta os empresários sobre isso aí. Isso é um risco, né, para a atividade empresarial. Sim, a pessoa tem que saber. Muitos não sabem porque precisam de uma certificação digital para poder acessar os informativos. Bom, obrigado pela tua presença, Salésio. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa semana. O programa volta na semana que vem. Até lá.